sou Cida Painho, professora de Química, e hoje nós iremos abordar mais um dos conteúdos tops da Química, isomeria plana, galera. Então, não perde tempo, já pega logo seu caderno e vamos nessa, ok? Bom, gente, tá aí o nosso conteúdo sobre isomeria plana. Mas, antes que a gente comece a entender os tipos de isomeria plana, se faz necessário passarmos pelo próprio conceito, não é isso? Então, quando eu digo o que é isomeria plana? O conceito de isomeria plana está relacionado a compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas irão ser diferentes nas estruturas. Ou seja, eles irão apresentar as mesmas quantidades de átomos de cada elemento químico, mas as estruturas vão ser diferentes. Aí o que é que acontece? Vão ter tipos de isomeria plana. E esses tipos, eles podem estar diferenciando, né, em relação ao quê? Grupos que pertencem a funções orgânicas diferentes, como está aqui no primeiro tópico. O segundo tópico, onde ele diz assim, cadeias carbônicas diferentes. Uma cadeia pode ser saturada, a outra insaturada, uma cadeia homogênea de uma cadeia heterogênea, normal ou ramificada, e a cadeia aberta, uma cadeia fechada. E o terceiro tópico, como está aqui, ó, ligações duplas ou triplas, ramificações ou grupos funcionais em diferentes posições. Então, se nós pensarmos um pouco, cada tópico desse aí vai traçar um tipo de isomeria. Então, a partir de agora, prestem atenção e façam todas as anotações possíveis, ok? Então, vamos nessa. O que é que acontece? Vamos lá? Nós temos aqui o primeiro tipo de isomeria, que é chamada isomeria de cadeia. Como o próprio nome diz, cadeia. O que é que vai acontecer? Vão ser os compostos, né? Isso que vão apresentar a mesma fórmula, ó, molecular. Tá aqui, a mesma fórmula molecular. Irão apresentar as mesmas quantidades de átomos de cada elemento. Porém, né, isso, eles vão ter algo de diferente, ó, vão ter algo de diferente. O que será de diferente? Como o próprio nome diz, a cadeia carbônica tá aqui. Então, o que acontece? Na isomeria de cadeia, iremos ter compostos com a mesma fórmula molecular, a mesma função química, mas eles irão apresentar tipos de cadeias diferentes. Então, tá aí o primeiro exemplo. Vamos lá. Ó, o primeiro exemplo, eu trago uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Se a gente observar os dois exemplos aí, eles irão apresentar a mesma fórmula molecular. Vejamos. Ó, a cadeia aberta, se a gente contar aqui, nós temos, ó, 3 átomos de carbono, C3. Na cadeia fechada, também nós temos 3 átomos de carbono, galera. Então, C3 também. O número de hidrogênios na cadeia aberta corresponde, ó, aí nós temos aqui 1, 2, 3 com mais 3 aqui, totalizando em 6 hidrogênios. Quando a gente vai verificar na cadeia fechada, nós também temos, ó, 2, 4, ó, 6 átomos de carbono. Então, galera, observe o seguinte, essas duas estruturas, elas estão apresentando a mesma quantidade de átomos de cada elemento químico, ou seja, eles têm a mesma fórmula molecular. Porém, eles apresentam estruturas diferentes, uma cadeia aberta de uma cadeia fechada, cadeia. Então, isso quer dizer que aí a isomeria de cadeia está modificando uma cadeia para outra, aberta para fechada. O segundo exemplo que eu trago para vocês é uma cadeia ramificada e uma cadeia normal. Vejamos, ó, aqui nós temos uma cadeia que tem uma ramificação e aqui a gente tem, ó, nenhuma ramificação, a cadeia normal. Então, vejam, cadeia normal, cadeia ramificada. Eles apresentam a mesma fórmula molecular, tá aqui, ó. As duas cadeias apresentam a mesma quantidade de átomos de carbono e de hidrogênio, porém, estruturas diferentes. Uma é normal, a outra é ramificada. Então, galera, na isomeria de cadeia, tá aí a dica, ó. Ou a cadeia aberta com fechada, normal com ramificada, homogênea com heterogênea. Vai ter a estrutura diferente, mas a mesma fórmula molecular. Anota no caderno de vocês essa observação, ok? E vamos para o segundo tipo de isomeria plana. Vamos lá. Ó, o segundo tipo de isomeria plana é a isomeria de posição.
o próprio nome ele já vai remeter ao que a gente vai ver de diferente na cadeia, ou seja, a posição de algo, de alguém. Então, olha a definição que eu trago para vocês. Compostos de mesma fórmula molecular. Falou em isomeria plana, falou na isomeria, a gente já sabe que tem que ser compostos que apresentem a mesma fórmula molecular e estruturas diferentes, ok? Então, ó, isomeria de posição, compostos de mesma fórmula molecular, mesma função química, é o mesmo tipo de cadeia carbônica, só que agora, ó, ou o grupo funcional vai ser diferente, como tá aqui, ou a insaturação, ou a ramificação vai estar em posição aí, galera, diferente na estrutura. Então, tá aí, ó, o primeiro exemplo que eu trago para vocês. Vejam, vocês têm aí duas cadeias carbônicas, as duas apresentam a mesma fórmula molecular, primeira coisa que está dizendo aí, ó, na definição. As duas estruturas aí apresentam a mesma função, ou seja, hidrocarboneto, né? Se a gente verificar nas duas cadeias aí, só tem carbono e hidrogênio, ok? Porém, observem que essas duas cadeias, elas trazem ramificações, ok? E se a gente observar direitinho, ó, as ramificações, elas estão mudando. Se a gente vier aqui para a primeira cadeia, ela está no segundo carbono, e aqui na segunda cadeia, ó, ela passou para o terceiro carbono, ou seja, mudou a posição da ramificação. Saiu do carbono 2 e foi para o carbono 3. Então, isomeria de posição. Mesma fórmula molecular, a mesma função, o mesmo tipo de cadeia, né? Vejam aí as duas cadeias têm o mesmo tipo, porém está mudando a posição da ramificação. Segundo exemplo que eu trago para vocês, ó, mais uma vez, galera, preste atenção. As duas cadeias apresentam, ó, a mesma fórmula molecular. Porém, vamos visualizar e de cara a gente já verifica aqui, ó. Tem OH aqui e tem OH aqui, ó. Grupo funcional é outra questão que aparece aqui na definição. Então, o que é que acontece? Se a gente verificar o OH, né, o grupo funcional OH, na primeira estrutura, ela está no carbono 1. Na segunda estrutura, já passou para o carbono 2, ou seja, mudou a posição do grupo funcional. Tem a mesma fórmula molecular, o mesmo tipo de cadeia, ok? Porém, tem a mesma função, né, que é a hidroxila presente, porém está mudando a posição dessa hidroxila, desse OH. Mudou a posição, teve a mesma fórmula molecular, mesmo tipo de cadeia, mesmo grupo funcional. Tá aí, galera, isomeria de posição. Trago mais um exemplo, vamos lá para a gente fixar bem esse assunto. Esse terceiro exemplo, ó, mais duas estruturas apresentam a mesma fórmula molecular. O que é que está diferenciando, gente? Vejam que agora aqui, ó, tem uma dupla ligação. Então, o que é que vai acontecer? Se a gente verificar, a dupla ligação na primeira estrutura está entre os carbonos 1 e 2. Na segunda estrutura, passa para os carbonos 2 e 3. Mudou a posição. Então, galera, mais um exemplo de isomeria de posição. Na isomeria de posição, verifiquem como está dito aí no conceito. A gente vai ter a mesma fórmula molecular, né? Isso, o mesmo tipo de cadeia. Se tiver o grupo funcional, insaturação ou ramificação, mudou a posição, tá aí, ó, isomeria de posição. Anota no caderno de vocês, não perde tempo, ok? E vamos lá, que a gente vem agora com o terceiro tipo de isomeria. Vamos nessa. O terceiro tipo de isomeria é chamado de isomeria de função, ou isômeros funcionais, isomeria funcional. Então, já vai dizer alguma coisa aí, né, que vai mudar a função. Então, vejam o que vai acontecer a partir de agora. Na isomeria funcional, na isomeria de função, são compostos que vão ter mais uma vez. Ó, isso aqui, ele nunca vai mudar no conceito de isomeria. A mesma fórmula molecular. Porém, agora, né, isso os compostos, eles irão apresentar funções, ó, funções diferentes. Então, galera, se liguem porque essas funções diferentes, eles vão ter pares para que, na verdade, ao final, o intuito é apresente a mesma fórmula molecular. Então, quais pares são esses?
álcool e éter. Vejamos, ó, se a gente pegar um álcool e um éter, como tá aqui, ó, eles estão apresentando a mesma fórmula molecular, porém, as funções, né, os grupos funcionais aí, ó, são diferentes. Aqui você tem OH, aqui você tem oxigênio entre carbonos, porém, ao final, eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, um álcool e um éter, eles são isômeros funcionais. Assim também como o aldeído e a acetona. Verifiquem que ambos têm, ó, a mesma fórmula molecular, porém funções, como tá aqui, ó, as funções deles são diferentes, ok? E o último exemplo que eu trago de isomeria de função é um ácido carboxílico, como tá aqui, ó, um ácido carboxílico de um éster, galera. Ácido carboxílico de éster. Verifiquem que as duas estruturas, né, apresentam a mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes. Então, álcool com éter, aldeído com cetona, ácido carboxílico com éster, ok? Pega o caderno, anota direitinho, que dá tempo, ok? Dá essa revisada e vamos, galera, porque a gente tem mais 2 tipos para estudarmos, não podemos perder tempo, ok? Vamos nessa. Compensação ou metameria. Ai, meu Deus. Não, gente, calma. É bem fácil, fácil. O que é que acontece, ó? Envolve compostos de mesma fórmula molecular. Ai, Jesus. Gente, isso aí é sempre. Vai aparecer todo conceito que a gente tá vendo, ó. Mesma fórmula molecular. A diferença entre os compostos isômeros está na posição do heteroátomo. Galera, heteroátomo. Heteroátomo é um átomo diferente do carbono, né? Que vai aparecer lá no meio do carbono, ok? Entre 2 carbonos ele vai aparecer. Então, galera, preste atenção. A compensação ou a metameria é um caso particular da isomeria de posição. Só que o que acontece? Nesse caso agora, vai acontecer com cadeias heterogêneas. Olha como é facinho, preste atenção. Ó. As 3 cadeias aqui, elas apresentam a mesma fórmula. Vamos circular isso aqui para ficar bem fácil, ó. As 3 cadeias, elas estão apresentando a mesma fórmula. Ai, pegou, não. A mesma fórmula molecular. E o que acontece? As 3 cadeias, elas têm a presença do oxigênio entre carbonos. Verifique que cada pontinho, ó, cada pontinho desse aqui, ele tem um átomo de carbono, ok? Então, o que é que vai acontecer? Tá aí o exemplo de metameria ou compensação. Quando a gente faz, né, desloca esse oxigênio, ele na verdade vem sempre compensando com outro carbono. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Está mudando a posição do heteroátomo, porém, a quantidade de carbonos permanece a mesma, não está sendo o quê? Alterados. Se a gente verificar, ó, em cada cadeia dessa aqui, nós temos 5 átomos de carbono. Muda a posição, tem esse deslocamento e é compensado ao mesmo tempo. Então, tá aí o exemplo de compensação ou metameria. É um caso, né? Um caso particular, a gente pode dizer assim, da isomeria de posição, só que acontece com cadeias heterogêneas, quando tem esse deslocamento do heteroátomo, ok? E para a gente finalizar o nosso momento, a nossa aula de hoje, vamos para o nosso último tópico de isomeria, que é a chamada de tautomeria, ok? Tautomeria. O que é que acontece? Vamos lá. A tautomeria, na verdade, vai envolver a questão do equilíbrio dinâmico de um sistema entre um enol com um aldeído ou um enol com uma acetona. O que é que acontece? Os enóis, como eu coloquei aqui ó, na caixinha, são extremamente, galera, instáveis. E quando sofrem essa decomposição, eles vão se transformar em um aldeído ou em uma cetona. Se a gente verificar, olha como é facilzinho, vejam. O que é que vai acontecer? Essa dupla aqui, ó, uma ligação, né? Isso, ela na verdade, ela vai vir para essa região. Aí o que acontece? Quando essa ligação sai, vai ter alguém que vai ter que vir, né, para poder suprir o carbono vizinho. Então, quem é que vai suprir esse carbono vizinho? O hidrogênio. O hidrogênio sai, deslocando-se, ó, e vem para o carbono. E aí, quando a gente observa, nesse deslocamento da simples para perto do oxigênio, a gente forma aqui, ó,
aldeído, ok? Então, a gente diz que aí teve um equilíbrio aldoenólico. Vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, vai acontecer a mesma situação. O que é que acontece? Essa ligação aqui, ó, ela parte, vai para aqui, ó, entre o carbono e o oxigênio. O hidrogênio sai daqui e vem justamente para o carbono. Quando essa situação acontece, esse carbono aqui, ó, C-O, ele está entre carbonos, produzindo aqui uma cetona, nesse caso. Aí, galera, a gente tem que teve um equilíbrio, né, cetoenólico. Então, tautomeria tem essa questão do equilíbrio. Vejam que tem essa dupla seta, e essa dupla seta, né, na verdade, está indicando sempre um vai e vem, como a gente, né, costuma dizer, ok? Então, gente, tá aí, foi a nossa aula de hoje, né, os 5 tipos de isomeria plana, ok? Lembrem que todos os casos aí, a questão da quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênio, a fórmula molecular, ela vai ser sempre igual. O que vai diferenciar é a estrutura, ok? Então, isomeria, seja ela isomeria plana de função, de posição, de cadeia, a metameria ou até a tautomeria, ok?